E aí, povo, como é que tá as coisas por aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, a live hoje, ela passou por todas as coisas que podia e o que não podia acontecer. Eu tenho bastante informe para vocês. Quero agradecer quem for chegando. Boa noite para quem está entrando. Quem está chegando pela primeira vez no História de Sonhos, para quem já acompanha a gente. Essa é a live de quarta-feira, onde sempre tem um convidado junto com a gente para contar um pouquinho sobre a história dele, a profissão dele, a especialidade dele. É sempre um profissional que acrescenta na vida do História de Sonhos. Hoje, em especial, nós vamos estar aqui com a professora Maria Luciane. Ela é uma historiadora. Eu vou já dar o perfil dela para vocês. Semana que vem nós vamos ter o sonhadorismo através da pessoa do Rui Loureiro. Então, não percam essas lives de quarta-feira, porque tem sido muito gostoso poder prosear aí com o povo que contribui nos bastidores do História de Sonhos, que são facilitadores do nosso trabalho, que são pessoas que nos ajudam a trazer para vocês um conhecimento de qualidade, um conteúdo a qual acrescenta a vida de vocês e ao nosso propósito, a nossa missão, que é desenvolver pessoas para que elas possam empreender os próprios sonhos. Deixa eu ver se eu consigo pegá-la aqui. Eu mesma. Ótimo, convidar. A professora Maria Luciane vai entrando, aí quando ela chegar eu peço para ela esperar só um minutinho. Eu quero dar para vocês os informes da semana. É ela que está chegando por aí. Deu certo, Lu? Eu estou na fase de dar os informes aqui para o pessoal. Só um minutinho eu já conto para eles por que você está aqui com a gente hoje, tá bom? Então, veja, pessoal. O que aconteceu? É uma semana que está tendo muitas novidades para vocês. Tô sem som? Por quê? Vê se não é o seu microfone, Luciane. O pessoal consegue me ouvir? O áudio tá bom para vocês? O áudio tá bom para vocês? Quem tá na live vai falando para mim se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se as moças aqui estão bonitas. Quem for entrando aí vai contando pra gente se vocês estão ouvindo bem e vendo bem a nossa transmissão de hoje. Olha lá, Giliardi já falou pra gente que o áudio tá bom. Fala alguma coisa aí, Lu. O áudio não tá legal, né? Não tô ouvindo. Não tá conseguindo ouvir? Vê se não é o volume do seu microfone. A Elisandra, que está aí nos bastidores, fala para ela se não é o volume do microfone dela, do telefone dela. Para ela aumentar lá, ver se não é isso. Bom, gente, enquanto a gente vai resolvendo essas questões de técnica aqui, deixa eu contar para vocês uma coisa. Essa semana aconteceu um fato bem interessante, eu quero tornar público para vocês. O História de Sonhos ganhou uma ajudinha especial. Sempre temos anjos aqui com a gente, né? Adeus! E nós estamos sendo agraciados por poder participar efetivamente. Tanto eu, Ana, como estou participando para aprender, quanto eles estão nos auxiliando, ensinando nós do História de Sonhos. A partir de agora eu começo um convite para vocês a participar com a gente das lives de dezembro em especial. Nós vamos ter a presença maciça aqui do projeto Amor Exigente. Para quem não conhece, o Amor Exigente tem um poder muito grande de agraciar e abraçar famílias. Eles começam a participar com a gente. Então nós vamos ter uma live especial só para famílias, outra só para jovens. Dezembro está recheado de muito amor aqui, Amor Exigente. Não perca, a partir de agora a gente começa a convidar vocês, tragam os pais, os adultos que acompanham a gente, fiquem presentes, porque o assunto que eles vão abordar é de extrema importância e coisa que a gente precisa saber. Lu, seu áudio melhorou? Será que melhorou o áudio dela lá? Alguém pode ver? Obrigada, viu, Elisandra? A Elisandra auxiliou lá a Maria Luciana. É fone. Às vezes precisa do fone, não tem jeito. Essa minha amiga toda atrapalhada com a tecnologia, tanto quanto eu, chama-se Maria Luciane. Essa professora é incrível. A gente tem boas histórias de bastidores aí da sala de aula, eu e ela. Ano passado nós tivemos o privilégio, a honra, eu acho que a
a graça divina, como eu digo para ela, e ela também acredita nisso, de poder encerrar um trabalho dela aqui no História de Sonhos. Esse trabalho que ela fez foi tão bonito que repercutiu tanto no nosso canal, foi matéria na diretoria de ensino de Campinas, enfim. Ela fez um trabalho de 1 ano e meio acompanhando uma turma de EJA. Uma turma muito especial que ela viu chegar e viu concluir com seu diploma. Que ela estava na formatura. E tudo isso foi documentado e transformado num documentário que nós já apresentamos aqui no História de Sonhos do ano passado. Os alunos dela, gostam tanto dessa mulher aí, gente, tanto, que eles queriam uma entrevista só dela. E ela deu. Domingo de manhã, 7 e pouco da manhã, indo para Minas, passou na minha casa só para gravar a entrevista onde ela conta a história dela. E é uma história lindíssima, que fez a gente chamar ela para contar para os 14 mil, porque nós somos 14 mil alunos agora, Luciane. Tô maluca. Você não me avisou que era tudo isso? Então, aqui no Instagram tem um pouco, no YouTube tem um pouco, no Facebook tem um pouco, e tudo que a gente produzir de conteúdo aqui hoje, eu e você, vai para todo esse povo, 27 países, Coisa boa. 8 idiomas. Bem-vinda, Luciane, ao História de Sonhos de novo! Eu te dei trabalho hoje, né, Lu? Muito obrigada, eu agradeço. É que a vida ainda está meio nessa pandemia, o nosso trabalho de professor está bem tumultuado. Mas eu quero me apresentar, eu sou a Maria Luciane, professora de História, trabalhamos juntos aí, eu e a... Você sabe que a Ana, ela foi me substituir, a história já começa aí, né? Você foi me substituir. Foi exatamente isso. O tema agora é depois dos 30, né? Faculdade depois dos 30, não é isso? Universitário depois dos 30. Porque é muito a nossa praia, né, Lu? Porque eu falo pro pessoal que quando eu conto sobre a Maria Luciane, eu falo para eles assim, olha, gente, ela é tão doida quanto eu, vocês vão se apaixonar naquela mulher lá. Só que tem um detalhe. Eu falo de ser esse nível assim, viu, Lu? Não tem jeito, né? Mas eu conto para eles o seguinte, é de paixão, que você é uma mulher que foi fazer faculdade com 37 anos e que você se transformou numa professora de EJA também. São os alunos de mais idade. Ô Lu, conta isso para eles. Eles não sabem, eles estão te conhecendo agora. Tem o documentário lá falando bastante sobre você e seu trabalho, mas ouvir de você é mais gostoso. 37 anos. Por que demora tudo isso, Lu? Eu não sei. Você sabe que os alunos perguntam para mim assim, às vezes eu escuto de alunos se eu gostaria de ter a idade deles hoje, né? Com 17, 18 anos. Eu não sei se eu estou errada, mas eu sempre digo a eles que não, porque se eu talvez tivesse me formado com 22, 23 anos, na profissão, né, de educadora, não teria essa experiência que eu tenho, que eu tive com os 37 aos 40 anos, que fui para a sala de aula. Então eu agradeço muito a Deus de ter passado essa fase, né, dos 23 até os 37, eu adquiri uma experiência enorme e um amor muito grande pela profissão, né? Então eu escolhi realmente porque eu sabia que era aquilo lá que eu queria, que era entrar dentro de uma sala de aula. Então, foi aí onde foi surgindo, as portas vão se abrindo, né? E acabei caindo ali no Matozinho, uma escola que eu amo de paixão, né? Não estou nela mais, mas é o meu berço. E lá encontrei o supletivo. E eu me identifiquei com eles. E ali começou a história do sonho. Porque a história não é diferente, né, Lu? Ela muda de endereço, mas ela não é diferente. O que eu quero... Desculpa, pode falar. O que eu quero... Imagina. O que eu quero... Nós duas falamos muito, viu, gente? Isso é normal na minha conversa. Historiadora fala demais. Uma das coisas que eu quero que a Lu conta para vocês é assim, porque às vezes você tem o sonho de se formar e por um motivo ou outro você não consegue fazer isso na idade correta, vamos dizer assim, da escola, aos 18, aos 19, logo que termina aí o ensino médio. E aí a vida vai passando, né, Lu? As coisas vão acontecendo, a gente vai trabalhando, de repente casa, de repente tem filho, tudo muda, né?
E você vai deixando aquele seu sonho de se formar na universidade. Ah, não vou conseguir, não vai ser para mim. E de repente está aqui, nós duas, né? Eu também, quando fui fazer história, tinha 27 anos, eu já tinha outra profissão, né? Que eu não era tão feliz, tinha lá meu reconhecimento, mas história eu fui fazer aos 27, quando eu entrei na Universidade de História. Hoje eu sou uma jovem senhora que eu não conto a idade, mas enfim, isso já faz muito tempo. Lu, você começa aos 37. Qual é a sua primeira sensação quando você entra na universidade aos 37 anos? O que você sente? Conseguir? Consegui. Sabe quando a sensação melhor mesmo foi quando eu prestei o vestibular da PUC? E eu lembro que eu cruzei com a Sandy Júnior na época, hein? Nossa, Sandy Júnior estava fazendo lá para pedagogia. Não, dela era letras, né, se não me engano. Eu estava aqui no meio. Aí falei, meu Deus, estou fazendo aqui, né? Que aí, e quando eu passei, quando eu vi meu nominho lá que eu passei, aquilo foi uma sensação maravilhosa, porque às vezes você não acredita no seu potencial, né? Muitas vezes você acha que está para trás, é um pouco mais velha e não acredita no teu potencial. E aquilo ali, então a sensação já começou ali, quando eu passei no vestibular. E depois... Entrou na sala, só tinha meninada. Não, era eu e o Luiz. Eu e o Luiz, o companheiro meu que tinha lá da mesma idade. Nós dois, lógico, vou me pegar em quem? No mais velhinho. Mas aos poucos, né? E eu fui vendo. Então, aí, o professor Rui falava da história, aquele professor que não tinha nada na mão, ia lá e explicava. As mais jovens interagindo e dando. E eu lá, eu e o Luiz lá. Falei, meu Deus, o que vai ser de mim aqui? Porque faz diferença, né? Estudei em Minas muito tempo, o ensino lá era diferente. Hoje é muito bom, mas na minha época não era tão assim. Mas aí, resumindo para vocês, chegou uma hora que eu comecei a fazer amizade com as jovenzinhas. Às 18, tinha a Karen lá, a Kelly, de 18 anos, e ela tinha aquela habilidade, o jovem tem a habilidade de escutar o professor e registrar, né? O que eu fiz? Me apeguei na Kel, chamava ela de Kel. E nas outras também, mas essa era mais... E fui pegando caderno, entendeu? Essas anotações que esses jovens fazem, hoje eu consigo fazer. E fui me apegando nos cadernos dela, que ela foi me dando esse apoio. E sabe o que eu trocava? Qual que era a troca que eu fazia com ela? Ó, te trago um docinho amanhã, trago um bolo amanhã, deixa eu tirar a cópia do teu caderno. E consegui passar os 4 anos, nós junto com as mesmas turminhas ali, né? Nós entramos em 60 lá, formaram-se 15. A história tem essa coisa. E mais, olha, foi na luta, viu? E era assim, uma faculdade assim, você tinha que chegar segunda, sexta, sentadinho, bonitinho ali na cadeirinha, senão você não conseguia mesmo. Então, foi uma luta, largava o filho, tudo. Eu me sinto assim muito feliz com tudo que eu fiz. Mas na hora que você está vivendo ali, depois que você para e fala, nossa, eu consegui fazer 4 anos de PUC, né? Porque a PUC não era fácil. Hoje pode ser que, não sei, né? Mas ainda não é. Sabemos que ainda não é. Não, né? Tinha colegas meus chorar lá porque não passou devido às faltas, né? Porque o jovem, ele... Por isso que eu acho que talvez Deus sabe o que faz, né? No sentido de tempo, né? Eu não iria levar tão a sério quanto eu levei com os meus 37 anos na PUC. É isso que a gente percebe, né? E aí ela vai se tornar historiadora. Viu, aí... Ela tinha um monte de coisa para escolher, mas tinha que ser maluca, né? Ir para a história. Mas eu falei para você que eu escolhi história, né? Contou, já me contou, sim. Tinha um tio que já te privilegiava com as informações, né, Lu? Sempre deixou você muito próxima de boas informações. Esse tio teu, ele é muito responsável por quem você é de verdade, né, Lu? Ele é uma figura de pai, né? Ele foi meio, né? Mas o que eu acho interessante no nosso curso de história, o curso de história ele te traz, ele é cultural, né? É um curso que te dá informações de tudo, então, tanto do passado quanto agora. E isso era meu sonho, né? De debater. Então, acho que já nasce, né? Com essa curiosidade da origem das coisas, né? E esse curso te dá essa oportunidade. Sim, porque o historiador não é só o professor de história, não. Então isso é bom a gente desmistificar aqui hoje para eles. Ele pode ser o curador de uma exposição, um guia turístico, um museu, biblioteca, tem um leque, né? Tem um leque.
Eu tenho um grande amigo meu que ele faz parte da criação da história da empresa Coca-Cola. Então, hoje ele trabalha no arquivo dessa empresa, a Coca-Cola, para manter a história da empresa viva. Empresas com bastante tradição, com tempo, elas normalmente contratam um historiador para cuidar da história, do legado que essa empresa trouxe. O Grupo Matarazzo tem historiador, vários bancos têm, várias instituições têm. A Embev, né? Embev. Aquela que eu vi um documentário sobre a Embev. Também tem todo um processo. Um processo de usar a figura do historiador para conservar a imagem da construção das empresas. Então, não é só um professor da literatura, não é só um profissional que vai na sala de aula e dá aula. Não, não é. Nós temos várias aplicabilidades dentro da nossa profissão. É que os mais malucos escolhem escola, né, Lu? Não tem jeito. Mas até dentro da escola você tem também bastante coisa que você pode ajudar o aluno, de uma certa maneira, desenvolver o que é o projeto de vida dele, né? Os professores de história têm mais facilidade, né? Porque a gente conhece não só a história, como a biografia de vários personagens históricos. E isso faz com que a gente aproxime. Eu acho que os Tradições têm essa facilidade por conta disso. O fato de ser eu, uma professora de história, a contar histórias de pessoas, biografias de pessoas, eu mostro para o aluno que nem tudo é perfeito. Eu gosto da história do Thomas Edison, essa a gente compartilha junto, porque eu sei que também gosta. Gosto. O cara ficou 19 anos tentando criar o projeto dele, todo mundo chamando ele de insano. E se ele não tivesse batido o pé, pagou um preço altíssimo por isso, né? Um filho que acusou ele de negligência, de omisso, uma esposa que quis abandonar o casamento, vários períodos de intempéries na empresa dele de pesquisa. Mas se ele não tivesse investido no seu sonho, ele não teria dado para a gente hoje o privilégio dessa comunicação, né? Porque a gente só se comunica assim, se olhando, se vendo hoje, porque lá atrás Thomas Edison trouxe a energia, a lâmpada para a gente, né? Daí nasce toda essa modernidade. Olha que louco que é isso, né? Lembra da pré-história, que era o tablet, né? O celular da pré-história, qualquer. Tudo começa na história. A escrita com meiforme. Então, acho que a história nos proporciona essa facilidade de poder lidar melhor com o humano, né, Lu? Ela vai... A história, eu sempre falo isso para meus alunos, a história ela está em todos os cursos, não tem como você fazer nada se não souber a origem de tudo, a origem das coisas, da economia, da política, né? Não tem como. Então, ele é cultural, ele faz falta, o ser humano tem que ter história. Olha, gente, se vocês estão gostando dessa nossa conversa, aperta o coraçãozinho aí, que é para que o Instagram possa entender que é um conteúdo de relevância. E se você quiser, manda um aviãozinho para pelo menos 5 amigos para chegar e ouvir, porque tem muita coisa boa que a gente vai arrancar dessa mulher aí hoje, viu? Vai por mim, ela tem ótimas histórias. Não é porque é historiadora, não, é porque a vida dela é cheia de coisas interessantes para a gente aprender. Lu, eu conheço você lá em 2014 ou 15, não me lembro mais. Quando eu conheço você lá... 15. Quando eu conheço você, você está mudando, né? Está tudo mudando para você. Você está deixando de ser professora de história na sala de aula para ser coordenadora. E o lado do coordenador nem sempre é contado, né? Parece que a gente esquece de falar que o coordenador é uma peça importante dentro da escola. Quando você vai para a coordenação e é um mundo novo, aí você é como se você estivesse lá naquela sala de aula aos 37 anos de novo. É tudo diferente. Tudo novo. O que de aprendizado mais gostoso você pode dizer que a coordenação escolar te presenteou? Olha, a coordenação e a gestão toda foi assim, a gente está na sala de aula e fala com o aluno, às vezes você pensa que conhece o aluno, mas os problemas que o aluno tem fora dali da sala, que às vezes envolve os responsáveis deles, né, que é onde entra a coordenação para fazer a mediação. Então, eu conheci muita coisa que eu não imaginava que pode acontecer na vida do aluno, né, assim... às vezes eu julgava, eu nunca fui de julgar, mas eu já vi vários, né, de julgar o aluno devido à atitude dele, devido ao comportamento dele. E aí, a partir daí, da coordenação, eu comecei a conhecer o outro lado. Por que que ele hoje não está bem?
Por que que hoje ele fez isso com a professora? Então, esse lado aí de fazer a mediação entre o aluno e o professor, para mim, foi primordial. Foi assim, né? Eu tentava de todas as formas tentar ajudar o aluno, porque eu sabia, porque você está na coordenação, você não pode falar realmente a história do aluno para o professor nem para o colega. Você tem que mediar, acertar a vidinha ali e tentar fazer a mediação dele com o professor, né? Você não pode ficar contando as coisas particulares do aluno. E a gente não tem essa noção, né? Na sala de aula. Às vezes você pensa... Enquanto professor, as nossas percepções do aluno são aquelas que o aluno nos deixa ter. Né? Enquanto coordenadora, as percepções que você tem do aluno vai no ambiente sociofamiliar dele. Né? Então, vai além, né? E existe o sigilo da profissão. Existe, né? A ética, né? Você tem que ter... A ética da profissão. E aí você, então, como coordenadora, em vários momentos vai para a sala de aula, porque eu sei que você não aguenta, não tem jeito. Você não sabe. Quem sabe o dia você faz uma entrevista com a Paula, né? Para ela falar um pouquinho. Pessoal, era assim, eu fui para coordenação, né? Muito ali, mas, nossa, sempre sala de aula. Então, a parte burocrática estava tendo problema, e a diretora chegava, e eu não. Faltava o professor, eu já ia correndo, porque eu queria sala de aula. Então, sempre ali na sala de aula, vou para um. Só que aí eu estava tendo alguns probleminhas com a organização, né? A burocracia. E aí eu tinha gestão. Olha como que a sua presença é importante. Olha os alunos do Matozinho chegando aí, ó. Ana Clara. Tem aluna aí? Ah, eu amo Matozinho. Deve ser a Ana, deve estar com a Ana. Saudade. Eu tô morrendo de saudade dessa menina aí, viu? Lu, você encontra aquela turma do EJA. O que mais aquela turma pôde... Aquela turma do... Você já tinha sido professora do EJA em outros momentos, eu sei. Não, já tinha me contado. Mas aquela turma do EJA que você acompanhou 1 ano e meio para fazer o projeto de vida deles, para desenvolver esse trabalho, como que começa? Da onde que vem tudo isso, Lu? Como é que... Conta essa história para eles, porque eu a conheço, mas os meus alunos de agora não sabem. É bom você contar o detalhe da história. Não, você sabe que começou uma fase aí à noite, né? Faltar muito professor. Eu comecei para a sala. Vai chegando uma hora, pessoal, que você pega de supetão, né? E aí você não tem mais como o conteúdo, né? Porque o professor falta de última hora, acontece um imprevisto. Aí eu cheguei na sala desse EJA, que foi uma benção na minha vida, todos eles, mas essa classe foi em especial. Falei, gente, vamos conversar um pouquinho, vou contar minha vida aqui para vocês. Vocês estão achando que só vocês começam a estudar à tarde? Eu entrei na faculdade quase 40 anos. E aí fui. Uma dessa levantou uma mão para contar, outra mão. E eu fiquei, só que aí deu sinal, né? Deu sinal. E eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou reservar um horário. Todo dia à noite alguém vai lá na minha sala contar a vida de vocês. Mas até então, né, eu achava assim que eles precisavam disso. Porque eram as histórias que eu vi lá nesse dia, dessas 2 aulas que eu fui substituir professor, eu percebi que tinha muita gente ali com depressão, com problemas conjugais, problemas maternal, vários tipos de problemas. E aí eu comecei a fazer esse horário de diálogo. Mas eu nunca imaginei que fosse sair, fazer, né? Aí conversando com a Ana, ela teve essa ideia de fazer um documentário, mais ou menos, né? Foi um projeto. Mas foi incrível, né? Tá acabando a bateria. Põe o cabo aí, senão nós fica no meio da conversa. Gente, eu com a Luciane junto é só atrapalhada. Não, por que será, né? Eu queria que as pessoas que estão assistindo, que são mais jovens, eu estava fazendo um curso de Ana, nós temos que ter de tudo um pouco. Nós duas só tem mesmo blá blá blá, aqui é fácil. Uma tecnologia. Porque, olha bem, quando eu falo para vocês que os agentes me tacaram para frente e me colocaram no fogo, vocês não acreditam. Aí a Luciane que não me deixa mentir, né, Lu? Você me conhece de antes de tudo isso. Então, veja, para gente, com um pouco mais de idade, é complicada essa tecnologia toda. Hoje eu meto num programa aqui, Luciane, que ele me abre 18 telas diferentes. Eu com 2 já me perco, imagina. Mas nós temos essa... Sabe o que eu fiz hoje?
Tem um aluno nessa escola que eu sou tutora, né, de alguns alunos. Aí eu ligo pro meu aluno e falo assim, ó, o seguinte, como é que eu faço para entrar no Instagram? O próprio aluno me ajudou, sendo que eu que tinha que ajudar, né? Mas a gente tem essa facilidade, esse carinho pelo aluno, que faz com que flui, né? Esse carinho que nós temos pelo aluno e faz dele... Eu falo para meus alunos assim, ó, eu fui lá, fiz uma faculdade. Daqui a pouco vocês podem fazer 2, 3, está acima de mim. Hoje eu estou aqui na frente, né? Amanhã vocês podem estar aí um médico, um enfermeiro, que seja. Então, é assim, nós somos iguais em tudo. Só porque eu estudei um pouquinho mais que eu precisava estudar, porque tem que ter alguém na frente. Tem que ter alguém mais velho para passar para vocês um conhecimento. Mas vocês, nós somos, estamos aí, ó, né? Com respeito, carinho. É a grande vantagem do nosso coração. Meu, seu, a Deusa que está aqui assistindo a gente. A Deusa, ótima professora, ótima. Então, o que acontece? Nós não temos problema nenhum em dizer para o aluno quando a gente não sabe. Ah, isso eu não sei, meu filho, me dá um tempo para eu pensar, para eu pesquisar, para eu aprender. Ou vamos aprender junto, vamos descobrir esse troço, como funciona. A gente não tem problema nenhum em dizer isso para o aluno. É humilde, né? A humildade ajuda muito também. É isso que eu ia falar. O que torna a gente um profissional diferenciado, sim, não tem como. Porque a gente põe o nosso aluno com o valor que ele realmente tem. E não tem mal nenhum aprender coisas com o aluno. Pelo contrário, é ótimo quando eles ensinam coisas pra gente que a gente nem esperava, né? Não é ótimo isso, aprender? A Luciana até hoje cedo não tinha Instagram, gente. Agora ela tem, segue ela no Instagram. Obrigada. Para ajudar minha amiga. Ela no Instagram agora. Como é que eu ia negar isso pra minha amiga? Não podia. Então, mas... E também não podia deixar de contar para vocês. Porque essas experiências que a gente conta para vocês no meio de muita risada, até chegar na risada teve bastante choro também no processo. Porque nem tudo foi flores. Nem tudo foi flores, né? E a gente aprende a lidar com as coisas na vida, mesmo no caos. Eu acho que... eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que é assim, no caos eu me acho. Eu me reconheço. Por quê? Porque quando tá tudo certinho, organizadinho, o que você aprende? Tá tudo ali. Precisa caneta que tá guardada ali naquela caixa. Não. Quando as coisas estão desordenadas, é que você se reinventa. É que você se reconstrói. É principalmente que você cria soluções novas. E originalidade. Aí você inventa uma coisa que ninguém sabia. E o que você faz pode transformar a sua vida e a vida do outro. Foi o que essa mulher fez aí, gente. Quando ela entra na sala de aula e conta a história dela para os alunos, olha, 37 anos, fui para a faculdade, aí eu tive que me aproximar da Carol e dar um doce para a Carol em troca do Xerox. Era troca. Não que ela cobrasse, uma gentileza, né, que eu fazia. Sim. Quando ela conta a história dela tão despretensiosamente, ela gera nos alunos dela empatia. E vamos contar para eles o que é EJA, porque a maioria aqui nem sabe o que é EJA, Lu. E o EJA ele é uma educação voltada mais para o pessoal mais adulto. Mudou um pouquinho nos últimos tempos, porque a molecada de agora faz uma evasão escolar 1 ano, 2, depois volta. Mas para o pessoal do EJA, normalmente, são pessoas com muita idade. Eles estão com 35, 40, às vezes 50 anos. 60, né? Tinha de todo certo. E aí eles voltam para a sala de aula porque sente a necessidade, o mercado de trabalho exige que eles são profissionais excelentes, estão acostumados a trabalhar, fazem o trabalho deles direitinho, no entanto eles vão para o mercado de trabalho e não têm o diploma. E aí eles já são pais, mães, alguns até avós, e precisam trabalhar, mas para se manter no trabalho precisam do maldito diploma. Lu, eles te contaram muito essas coisas, né? Muitos foram devido ao diploma, outros foram pro... Eu achei muito interessante porque quando a escuta empática, né? Hoje eu sei que o que eu fiz lá nessa período lá do supletivo foi a escuta empática, que é aquela escuta que você ouve e olha no olho, né, da pessoa. E eu achei que isso ia ajudá-los, porque talvez não existe mais isso, né? Ninguém, infelizmente, hoje o EJA está mais para 20 anos, 19 anos, não é mais. A última turma minha foi essa aí dos mais velhos, né? Depois, mas foi muito gratificante. Agora, eu tinha jovens também, viu, Ana? Não era só não. Deve ter aluno meu aí,
Deve ter Eu ex-aluno lembro por aí. eu tenho uma aluna sua que eu nunca vou esquecer a fala dela. Eu não a conheço pessoalmente, mas se eu ver ela na rua, eu quero dar um abraço nessa menina, de tanto que eu criei empatia por ela, que é a Luana. Ela conta a história que ela não aprendia matemática, depois ela conta a dificuldade que ela teve na escola X, que a gente não pode falar o nome, É. e que deixou a escola, ela deixou de estudar porque ela não se sentia pertencer àquela escola. Você lembra da história da Luana? Lembro, lembro, lembro. Então, é assim, tanto faz. Hoje, o ser humano, ele é carente de uma conversa empática, ele é carente de alguém para ouvir. E eu tinha muitos jovens também, muitos alunos de primeiro ensino médio, de manhã, que também tinha problema, de segundo. Às vezes eu ia lá, um sorriso, gente, um sorriso, às vezes, que a gente dá na sala, já muda todo o clima da sala, ou daquele aluno que talvez está lá nervoso, cheio de. Então, é todos, tanto pai jovem como adulto. O professor hoje, ele é uma missão. O educador hoje, ele tem que, lógico que você não vai trabalhar de graça, mas se for só pelo dinheiro, não consegue ter um retorno, né, desse aluno, tanto no aprendizado quanto na postura, porque você também forma pessoa, ser humano, você forma cidadão, então não é só o conhecimento, você tem que também passar coisa boa, e isso é a missão do educador, essa é a missão do educador. Lu, de tudo que você viu, sem a gente citar nomes para manter ainda o sigilo dos nossos alunos, as histórias que a gente acaba, porque eles confidencializam muita coisa para a gente. Mas assim, de transformação, superação para o bom, para o bem, o que você viu que foi mais incrível, assim, que você não vai esquecer nunca? Eu vivi ali uns cinco últimos anos, e agora esse ano também eu tive algumas coisas bem. Eu senti muito assim, abuso. Assim, às vezes o que aconteceu? Teve uma cena nessa fase minha, que um professor, nem vou citar a escola, não foi agora, mas assim, o professor 7h20 mandou o aluno para a direção, 7h20 mandou o aluno para a direção, eu não quero que chame o pai, era um jovem, quero que chame o pai, porque ele não tinha pai, era o padrasto, e nessa conversa, nessa mediação que eu estava fazendo na época, ele estava nervoso porque ele tinha sido abusado. Até uma história, né, triste, mas eu estou dizendo assim, o aluno foi abusado antes de ir para a escola e depois, são dois casos, foi abusado antes de ir para a escola e a professora nervosa mandou, e aí o que faz? Chama o padrasto. Ele teve que voltar para casa porque a professora, entendeu? E ele voltou para casa, mas voltou para o padrasto que ia ser abusado de novo. Então, situações que às vezes, por isso que eu falo, tem que... É muito discernimento para você entrar numa sala, para não prejudicar. Porque aquele aluno que a professora pôs para fora, que foi embora para casa, ele estava nervoso porque tinha sido abusado e foi para casa ser abusado de novo. Aquele policial que pegou o aluno na rua, quantos não pegar na rua, chega tudo marcado porque o policial pegou. Principalmente na periferia, né? Porque os que moram em comunidade sofrem mais. É vários casos, mas o mais importante que eu aprendi mesmo, meu aprendizado maior, é diálogo, é conversar com o aluno. O que aconteceu? Por que você está nervoso hoje? Aconteceu alguma coisa? Sabe, dá um... Porque nós somos assim, só que nós somos no outro mundo, de repente consegue controlar mais. Eu vejo assim, eu pude conviver com os alunos, eu tive o privilégio de dar aula na sala que era dela. Por que eu falo privilégio? Porque eu tive que batalhar muito para conquistar aqueles alunos, porque eles já eram todos conquistados por ela. Entendeu? E o medo de quem ia pegar eles, eu estava morrendo de medo. Você lembra disso, Lu? Conta isso para eles, você. Gente, eu falei. Olha, eu peguei eles no 7º ano. E eles eram, para mim, as coisas mais lindas do mundo, porque eu me dei muito bem com eles. Né? Tinham 3 sétimos na época. E aí, nos 8º, quando a Paula me convidou e eu ficava preocupada, mas e agora? Como é que eu faço? E os alunos e nada, e eu tinha que ir, porque o ser humano tem que evoluir, né? Não sei, eu tenho muito Deus comigo, eu acho que eu tinha que abrir o porta, eu tenho que entrar. Vem a preocupação, eu falar, meu Deus do céu, quem vai entrar? Aí eu cheguei em você, ainda falei, né, Ana, pega as aulas, né? E a Ana era só eventual lá, pega as aulas, mas olha, pessoal, foi Deus que iluminou essa menina, porque ela cuidou tão bem dos meus alunos, tão bem. E eles continuaram, né? Porque aí as aulas que essa menina aí, essa Ana, essa professora é fora do normal. As aulas dela ela fazia aquelas aulas de esconder. Você lembra aquela de esconder o tesouro?
Não, Eu lembro. não, do socialismo, né? Sim, também. Mas essa que você está falando do tesouro, que eu fiz com eles uma procura na escola, né, a gente Nunca vasculhou vou a escola esquecer do toda. conteúdo, nunca. Aquilo ali, qualquer outra escola não teria conseguido fazer, porque eu fiz aluno entrar em sala de aula de outro professor. Eu lembro que o professor de matemática queria me enforcar, porque eu atrapalhei a aula dele, porque ele tinha que responder uma pergunta para um aluno meu. E era um desafio para esse aluno pedir para esse professor parar para poder responder, porque não era da matéria dele. E eles não tinham, porque tem professor que às vezes fica só ali na lousa, né? Lousa, cara crachá, né? E o teu caso, não. E a minha preocupação, sabe qual era? Porque eu ia ser coordenadora do médio e eu não poderia acompanhá-los com você, porque eles estavam ainda no fundamental. Lembra a minha preocupação com eles? Lembro sim, lembro. Mas eu fiquei até o fim com eles, viu? Eu fiquei até eles formaram, minha turma. Fruto dessa turma tá aí, chegando aqui. Eu já vi uns 2 subindo aqui os nomes, já vi a Ana, que a gente já cumprimentou, né? É fruto dessa. Convidei eles hoje para vir aqui te assistir. Quem não. Porque assim, Lu, as lives, às vezes eles não assistem na hora, mas como eu deixo gravado para eles assistirem, chega a dar 200 e poucas pessoas depois, quando vai passando o tempo da live. Eu sei que o horário que eu escolho para fazer é um horário até meio ingrato, porque a maioria dos nossos alunos estão chegando para o trabalho, ou indo para o curso, porque fazem esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, você precisa ver como eles conseguem aproveitar bem. E uma das grandes preocupações dela era que eu assumisse a turma e que eu não desenvolvesse a turma. Porque não, que você não tivesse amor por eles, porque eu queria que você tivesse amor pelo aluno. E eu não tinha, via você, eu sabia que teu profissional era bom, mas eu não tinha ainda muita intimidade, né? A gente não tinha muita. Os horários batiam. Contato naquele momento. E tudo calhou, porque a turma já era amorosa com ela, não transferiu o amor para mim, eles vieram de amor para mim, mas não deixaram de ter amor por ela. Então, o trabalho casou, porque eles aprenderam a amar o coordenador de escola, que era a figura da Luciane, aprenderam a amar o trabalho que o professor de história fazia, que no caso era eu, e eu ganhei uma turma incrível, né? Porque aquela turma a gente revolucionou o nosso jeito de dar aula ali. A gente tinha aula no quarto, a gente tinha aula com data show, a gente tinha aula na sala de maquete maravilhosa que fazia, nossa. Maquete. Esses dias eu falei bastante com a Amorim, e uma das coisas que eu falei para ela, eu falei, Amorim, acho que eu vou ter 200... Amorim é um dos... Gabriela Amorim. Ela é uma das nossas alunas. Nós tínhamos 4 Gabrielas na mesma sala, por isso só valia o sobrenome, né? Tem Amorim, Vieira... olha, tudo por sobrenome. Era tudo por sobrenome. E aí eu estava falando com ela que, assim, eu vou viver 200 anos, se Deus me permitir, é o que eu desejo, né? Vou virar, sei lá, pode me colocar lá junto com o faraó lá, que eu não vou me importar. E eu não vou esquecer da maquete que aquela menina fez da crise de 29. Era uma maquete que você olhava para a maquete e você entendia todo o contexto, né? Aliás, ela poderia ser uma historiadora, né? Ela é uma futura historiadora, aquela menina, né? A Amorim. Ou então uma grande cientista política, porque ela tem opiniões fortes, né? Ela é bem persistente naquilo que ela quer. Eu acho que esse negócio de historiadora para ela é muito pouco. Ela pode ser uma cientista política, consertar. Mas ela começa na história, vai começar na história, você vai ver. Olha a gente traçando o futuro dos nossos alunos. Mas é porque a gente sonha junto com eles, né? O melhor para eles. Lu, de tudo que você já viu na sala de aula, o que você se arrepende de alguma coisa? Tem arrependimento? Não, assim, mas eu arrependo assim no começo, talvez por falta de experiência, poderia ter dado mais. Mas não, eu acho que também eu tinha que passar, né? Não poderia chegar já numa sala de aula e achando que, né? Mas eu fiz tudo o que eu pude para o aluno, tudo. E eu acho que na coordenação, Ana, é umas coisas assim que quando eu ajudei muito o aluno na coordenação. E quando essa turma veio para mim também, para o ensino médio, o que eu podia fazer, eu fiz muita mediação, eu ajudei o máximo que eu pude para que eles pudessem fazer outras coisas, eu sabe, dava uma
uma maquiada, algumas coisas para a direção e acabava conseguindo tudo que eles queriam. Então, foi muito útil, eu fui muito útil na coordenação para os alunos. Principalmente para os alunos. Eu costumo dizer, eu já encontrei vários alunos que pegaram todo o seu período de coordenação e a frase é quase que unânime assim, a Luciana, ela foi nossa coordenadora. Você não foi coordenadora do professor, da direção, da secretaria de ensino, da diretoria de ensino, não. Você foi coordenadora dos alunos. Você sabe o que eu aprendi também nessa fase aí, já que você... É assim, a diferença do líder e do chefe, né? É muito interessante. E nós duas nascemos para ter líder. Nós duas, assim, líder é aquele que lidera, aquele que vai junto, que sonha junto, que vai atrás do projeto do aluno e sonha junto. Chefe é assim, ó, vai, faz, mas não envolve, né? Aí que tá a diferença. Por isso tem que ter essa mediação. Por isso mesmo. E aí, assim, por que eu trouxe a Luciane aqui hoje? Vocês estão vendo a fala dela, o entusiasmo de falar dos alunos dela? O olho, conseguem ver daí o olho brilhar quando ela fala do aluno dela? Não importa que aluno foi, em que momento foi, em que sala foi, ela trata todos os alunos com a mesma intensidade. Então, trazê-la aqui hoje é mostrar para vocês, assim, se formou com... Não, na verdade, não se formou com 37, né? Entrou na universidade... 40, né? Por bem com 40. Tinha outras profissões, já era mãe, já tinha vida madura, garantida, mudou totalmente o que fazia, porque ela era da área de atendimento ao cliente e vendas e passou a ser professora de história, entra na sala de aula e se encontra. Aos 40 anos, ela se encontra. Não é que antes ela não sabia quem ela era, não é isso. Não, sempre fui bem, O que é o se encontrar? É fazer o que gosta com muita paixão. É tanta paixão que essa mulher já, quando ela não quiser mais dar aula, eu não sei não, vai dar um troço nela. Tem até medo desse dia quando chegar. Porque ela gosta tanto do que faz, que é visível, transborda. Tá no tônus vital dela o que ela faz. É isso que você sente, Lu? Você sabe que eu senti agora tô numa nova escola integral, né? Aliás, é o meu perfil. Eu descobri onde está meu perfil. Eu trabalhei muito bem na coordenação, graças a Deus, não deixei nada a desejar ali, tanto para a gestão como para o aluno. Mas, Ana, sabe o que eu descobri? A escola integral é onde o aluno fica até as 4 da tarde, né? E se trabalha diversificada, né? Que é o projeto de vida, o protagonismo do aluno. E eu me encaixei certinho aí com o aluno. Que é onde eu estou conseguindo, nessa pandemia, através das minhas aulas assim, de videochamada, de Meet, eu consegui ajudar bastante aluno. Hoje, por exemplo, eu trabalhei uma atividade com um aluno que o aluno às vezes não abre a câmera, né? Na pandemia. Ele fica e não abre a câmera. Eu falei, meu Deus do céu, preciso dar um jeito, porque se essa câmera fechar, tem que falar comigo. Aí eu peguei hoje, né? Fico lá, não sei como, aparece 12, 13 alunos comigo. Falei, gente, é o seguinte, a atividade hoje é assim, ó, eu quero uma coisa amarela, vai buscar com a câmera e mostra pra mim uma coisa amarela, um objeto amarelo. Pega a câmera e vai, e numa dessas. Abriram-se as câmeras. Numa dessas ele abriu a câmera pra você. A aula era mais para relaxar um pouco, né? E eu mesmo na pandemia consegui contagiar essas pessoas preocupadas com esses alunos. E eu já ouvi isso de uma aluna hoje. Fico muito feliz de ter falado isso para mim, porque eu ouvi isso de uma aluna. A aluna falou assim, professora, como é que a senhora gosta de dar aula? Como é que a senhora gosta de dar aula até de vídeo, né? Mas quando você descobre o que realmente você quer na vida. Você seria outra coisa, Luciana, depois de ter experimentado? Não. Ser milionário. Milionário ou professora? Nossa, os milionários hoje estão tão tristes, né? Porque não faz nada de útil. Eu faço tanta coisa boa. Ah, se Deus me der sabedoria e alegria, que eu tenho né, eu já nasci com esse... Não na tempestade, eu tô lá pelejando, né, com a vida. Mas, então eu acho que, lógico, a gente precisa do dinheiro, mas eu tenho bastante coisa boa sem ser o dinheiro. Tá vendo, gente? É isso que eu falo. Nem sempre é o ter, é o ser. Quando você
deixa o ser aflorar, quem você é, aflorar, tudo à sua volta vai se encaixando. Pensa o quê? A gente tem problema de dinheiro, sim. É lógico que em alguns momentos a gente não tem o que gostaria de comprar, mas nada paga o prazer de ver uma vida transformada. Nós já temos o privilégio, eu, a Luciane, a Dilsa, o Lucas, o Zé. Ó, deixa eu te contar quem já veio aqui. Então eu trouxe, o primeiro professor que eu trouxe aqui foi o professor Lucas, 25 anos de idade, historiador, numa escola já há 4 anos, nos dois já é concursado, já está terminando o prolabore dele, e adivinha, aluno reconhece esse professor a quilômetros, porque ele dá aula de história de um jeito diferente. Depois eu trouxe o professor José Antônio aqui com vocês, o Tony de Geografia, de uma região, de uma outra região, um grande amigo que eu conquistei nessa vida, que criou o projeto Agregar só para juntar os alunos dele. Só para juntar os alunos. De repente, o projeto dele, Luciane, tinha alunos, pai, diretor de escola, dirigente escolar e alguns intrometidos como eu, lá no meio, agregando, criando soluções para o ambiente escolar, ambiente educacional. Pensa o quê? Incrível, incrível. Pai indo de fim de semana pintar a escola. Não porque tinha que receber dinheiro por isso, porque queria que o ambiente que o filho estudasse fosse mais visivelmente bonito. Mãe que trocou o dia de trabalho para poder estar na reunião que ele criou lá para que a gente pudesse discutir soluções de como o aluno não evadir da escola. Alunos que ajudaram outro aluno por tarefa. É esse tipo de gente que eu trago aqui, Lu. É esse tipo de gente. Estava demorando. Eu e a Luciana, nós tínhamos um tá. Hoje era um dia muito corrido para ela, a gente já sabia, e ela viria na semana que vem, né, no dia 25. E aí, hoje viria o Ru de Portugal. A gente inverteu tudo isso, aí hoje veio a Lu, e na semana que vem o Rui lá do Sonhadorismo aqui. É esse tipo de pessoa que eu trago para contar para vocês. Pessoas apaixonadas pelo que fazem, pessoas que se encontraram dentro das suas profissões e que o dinheiro depois chegou e resolveu, mas o que primeiro foi o ser, porque a paixão falou mais alto. Eu olho para essa menina, porque nós duas somos duas jovens meninas, e eu vejo assim, eu não sei dizer quantos alunos ela transformou. Ela caiu, a live caiu. Eu acho que ela volta. Eu não sei dizer quantos alunos a Maria Luciane transformou. Mas eu sei dizer que ela é um agente de transformação para o bem. E isso é impagável. Impagável. Vamos ver se ela volta, porque eu quero falar isso para ela. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês e falar boa noite para quem está aqui, para a gente ver se ela consegue voltar. Mas lá onde ela está muita chuva, tá, gente? Isso é um dos empecilhos também. Vamos ver quem entrou aqui que eu não vi. Deixa eu falar boa noite. Bom, já falei, vou continuar aqui da Ana Clara Basílio. A Ana Clara, o Gustavo, o Victor, quem mais? A Deusa já tinha falado, ela disse que está gostando do que a gente está falando. A Vanessa. Vanessa, eu preciso te agradecer. Não teve uma campanha que o História de Sonhos fez nos últimos 4 meses que você falou não pra gente. Em todas você fez o que você pôde para nos ajudar. Compartilhou, divulgou, participou, gravou vídeo. E eu nem te conheço pessoalmente, mas já te amo tanto quanto você nem imagina. A Vanessa Micap tá aqui, ó. Vanessa Martins, ela trabalha com maquiagem. Ela é da turma que faz maquiagem. Deixa eu ver quem mais. Preto tá aqui. Ah, Rose estava aqui, eu não vi, ou tá aqui ainda. Que lindo, obrigada, Rose. Vamos lá. Melri tá aqui. Maria, amanhã nós se encontra, hein, Maria? Temos aula amanhã. Olha, já puxando o cabelo. Aqui na live. Elisandro Santos, Ellison, Leonan tá aqui, falei com ele hoje, um fofo do meu coração. Quem mais? Quem mais tá aqui que eu não vi? José Elias, quem mais?
Gustavo, Deus, aí vai repetindo. Deixa eu ler só o comentário da Deus aqui, porque me parece que eu tenho que falar esse recado para alguém. Quando um ser humano decide ser humano, tudo se transforma. É isso mesmo, Deus. Você não é história de sonhos à toa. Você é história de sonhos porque você sabe esses princípios. Esses princípios. Vamos lá, Leonan. Estou nessa busca por reconhecer esse caminho, recalculando a rota. Sempre, Leonan. A gente está sempre recalculando a rota para se encontrar. É simples assim. Eu acho que ela não vai conseguir. Ela está mandando mensagem para mim aqui no WhatsApp que ela não vai conseguir reconectar. Mas tudo que ela disse aqui já valeu muito a pena, não valeu, gente? Ver o sorriso dela contando, um brilho nos olhos. Quero convidar vocês a estar sempre com a gente de quarta-feira. Toda quarta, 19 horas, tem uma live com alguém especial para você. Elisandra vai avisando com antecedência. Quarta-feira que vem, live especialíssima. Conta para todo mundo. Se você já foi História de Sonhos em algum momento, venha, porque ele vai estar aqui. Rui Loureiro, diretamente de Portugal, para falar com vocês. Não percam a oportunidade de falar com ele. Gostou? Ficou com dúvida? Tem pergunta pra gente? A gente nem conseguiu responder pergunta, eu e ela. Mas deixa aqui na caixinha de pergunta que a Lua é do coração e é amiga. Eu mando para ela, a gente marca outro dia, ela volta aqui e conta tudo para vocês em detalhes. Beijo, gente. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!